Matos, coisa linda, hein? Tranquilo exercício? Maravilha? Vamos ver a resolução como é que ficou? Então, pessoal, olha só. Do enunciado do problema, eu já tinha comentado com vocês, a gente tem que o ângulo de incidência vale 60 graus, ok? A gente tem também que o ângulo de refração, nesse caso, tem o valor de 30 graus. A gente sabe que o primeiro meio é o ar atmosférico, e conforme eu comentei lá no primeiro slide com vocês, o ar atmosférico ele vai ter um índice de refração igual a 1. Eu considero que a velocidade da luz nele e no vácuo são iguais, tá? O que fica de variável aqui para a gente, meus amados? N2, tudo bem? Pessoal, continuando nossa matemática ali, o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, o seno de 30 é meio, tudo bem? Você pode cortar esses denominadores aí por estarem em lados opostos da minha equação, tá? E você vai chegar num valor de N2, que é 1 vezes raiz de 3, ou simplesmente raiz de 3, tá? Bastava usar a nossa querida lei de Snell aqui nesse caso, tudo bem? Esse foi mais para a gente dar uma relembrada aí no conteúdo do capítulo 6, um exercício para a gente dar uma idealizada nessa ideia, nessa questão de ângulo de incidência, refração e por aí vai, tá bom? Exercício lá na página 14, tá, meus amados? Agora a gente vai, de fato, começar a falar um pouco, vou até me mover aqui para a gente poder falar um pouquinho sobre isso, a gente vai, de fato, começar a falar um pouco sobre o ângulo limite, tá? Então, agora a gente começa, de fato, a falar sobre o tema da aula de hoje, tudo bem? Pessoal, é o seguinte, percebam aqui na ilustração que a partir de um certo ângulo, então eu tenho aqui ó, a refração acontecendo, existe um certo ângulo, que é quando o meu ângulo de refração é igual a 90 graus, ou maior do que 90 graus, que eu não vou ter mais refração, eu não vou ter mais a passagem desse raio de luz para o outro meio. Tá? O que vai começar a acontecer a partir desse momento aqui, quando o ângulo de refração for maior que 90, que é o ângulo limite? Eu vou ter uma reflexão total. Então, o que acontece? Eu tenho que descobrir o valor do meu ângulo de incidência, limite, que seria o valor do meu ângulo de incidência para um ângulo de refração igual a 90 graus, certo? Para perceber, olha, esse é o ângulo de incidência máximo onde acontece refração. A partir disso, Paulo, o que acontece? Reflexão total. Tudo bem? Como é que eu faço isso? Uso a lei de Snell, sem problemas nenhum. Ângulo limite eu vou representar desse lado aqui. N1 vai ser o meu índice de refração no meio 1, tá? Que é o meio do raio incidente. É igual a N2, que é o meu o índice de refração no meio onde seria refratado o raio de luz, vezes o seno de 90 graus. Por que 90? Porque 90 graus é o meu ângulo limite de refração, para que não haja mais refração e sim reflexão total. Tudo bem? Pessoal, seno de 90 vale 1, tudo bem? N1 vezes o seno do ângulo limite é igual a N2. Passando N1 para o outro lado, a gente tem que o seno do seu ângulo limite vai ser N2 sobre N1. Meus amados, o seno é uma grandeza matemática que varia entre 0 e 1. Não existem valores de seno maior do que 1. Tá? E nem valores de seno menores do que 0. Então, o que acontece? Para esse valor ficar sempre entre 0 e 1, N2 tem que ser sempre menor do que N1. Então, você vai pegar o seu meio de refração com índice absoluto menor e dividir pelo índice absoluto maior. Tá? Essa divisão vai te dar o seno do ângulo limite. Presta bastante atenção. O seno do ângulo limite e não o ângulo limite. Então, para encontrar o ângulo limite, você vai ter que observar qual ângulo tem aquele seno. Por exemplo, se essa relação aqui der meio, eu sei que o seno do ângulo limite vale meio. O ângulo que tem seno igual a meio é 30 graus. Tudo bem? Cuidado com isso, hein, gente? Isso é bastante importante. Gente, uma outra coisa interessante diz respeito à refração atmosférica, a refração das camadas da atmosfera da luz solar. Tá? 2 pontos. O primeiro, o arco-íris. O arco-íris, grande parte de vocês sabem, ele é formado a partir da dispersão solar em pequenas gotas de água. Tá? Então eu tenho pequenas gotículas de água, elas conseguem fazer a dispersão da luz branca e eu consigo verificar essa dispersão em todas as cores do arco-íris. Tudo bem? Outra coisa interessante, pessoal, quando você observa uma estrela ou um conjunto de estrelas, aquela posição que você está observando no céu é uma posição aparente. Por quê? Porque, na verdade, a luz que aquela estrela emite sofre diversos desvios de refração pelas várias camadas atmosféricas até chegar aos nossos olhos, tudo bem? Então, assim, você não tem uma propagação em linha reta da luz, justamente pelas refrações que ocorrem
da luz dessa estrela até os nossos olhos. Isso vale para o Sol também, nossa estrela-mor. Tá? Percebam o seguinte, o índice de refração das camadas da atmosfera vai diminuindo, tá? Com o passar das camadas. Tá? Então, você tem um N que vai diminuindo até que você chega no número de refração do vácuo, tá? Que é 1. Então, assim, por mais que seja uma diferença pequena, tanto que a gente considera o ar igual a 1, né? É uma diferença pequena, porém ela existe e para grandes distâncias ela acaba causando um desvio considerável. Então a posição que você vê das estrelas é uma posição aparente e não real, tá bom? Pessoal, vou propor aqui para a gente mais um exercício, tá? Esse exercício ele é lá na página 22 de vocês e ele fala o seguinte: se o ângulo limite para uma luz que se propaga em um líquido, de um líquido para o ar, é igual a 30 graus, então o índice de refração desse líquido tem qual valor? Pessoal, coisas importantes. O índice absoluto do ar é igual a 1 e a fórmula do nosso seno do ângulo limite. Tudo bem? Manda bala!